Inferno 2021 se concluiu. Uma nova fase se inicia nos títulos mutantes. E X-Men 53 traz um pouquinho desse começo. As grandes mudanças ainda estão por vir, mas coisas interessantes acontecem nesse volume aqui. Eu explico tudo isso para você hoje, logo depois da vinheta, aqui no canal Fator X. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 53 da Panini. A partir desse número, a revista passa a ser mensal, né? E a gente já trouxe aqui o review e também o resumo completo da revista do Wolverine, que vai ser a parceira dela todo mês nas bancas a partir de agora. Então, aqui a gente vai contar as histórias que tem no interior, né? Primeiro eu vou fazer um review sem spoilers, falando minha opinião sobre a revista, número de páginas, preço, o que mudou, o que não mudou. E depois vou contar tudo que tem aqui dentro. Na minutagem, você pode ver a divisão dessas duas partes do vídeo para pular para aquela que você desejar. Ou assistir tudo, se você não liga para spoiler, ou até já leu a revista, que eu sei que ela já chegou em vários lugares do país antes de chegar aqui às bancas de São Bernardo do Campo. Então, a gente já vai começar, mas antes disso, já curte o vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber nossas notificações, nos segue nas redes sociais do canal Fator X, confere aqui na descrição nossos grupos de WhatsApp e Facebook e, se você puder, contribua conosco através do QR Code que eu estou colocando agora aqui na tela. Com esse QR Code você pode fazer um Pix para mim e ajudar a comprar mais revistas, mais estrutura, mais material para trazer ainda mais vídeos aqui para o canal Fator X. Agora vamos lá para o review sem spoilers de X-Men 53 da Panini. X-Men 53 da Panini tem 112 páginas, custa R$ 26,90. Encaderna no seu interior X-Men de 2021, números 7 e 8, e Knights of X, números 1 e 2. Knights of X é a continuação de Excalibur, né? O título se encerrou ainda na fase Reino do X, Reinado do X, e agora os mesmos personagens e a mesma temática voltam nesse novo título. Então aqui a gente vai ter duas histórias dos X-Men que resolvem dois mistérios. Já vou avisando, não são dois mistérios muito grandes, né? A gente já sabia qual era a identidade do Capitão Krakoa desde o número anterior de X-Men, publicado nesse mesmo mix aqui, né? Quando eu falo de X-Men, o número anterior, estou falando do número anterior da revista X-Men americana, porque a revista X-Men da Panini é um mix de vários títulos mutantes. E a gente já tinha descoberto então que era o Ciclope, né? A pessoa, o mutante por trás da identidade do Capitão Krakoa, mas a gente não tinha entendido como essa transformação ocorreu. Isso vai ser mostrado agora. Não é um grande segredo a ser revelado, a gente já sabia o motivo também. O motivo é que o jornalista Ben Urich, do Clarim Diário, tinha descoberto os protocolos de ressurreição, não completamente, mas o suficiente aí para poder desconfiar, saber onde procurar. Ele tinha percebido que justamente o próprio Ciclope havia morrido, então vai se fazer nessa história aqui flashbacks que mostram essa transformação, como que eles tiraram de cena o Ciclope, que estava ali acidentalmente quase revelando os segredos de Krakoa, e colocaram o Capitão Krakoa no lugar. E o segundo ali, o segundo segredo a ser revelado é justamente com o Ben Urich, que também a gente viu na edição passada da revista X-Men americana, que veio aqui no mix da revista X-Men da Panini. Como o Ben Urich esqueceu isso, porque ele estava lá com um furo nas mãos, né? Ele tinha percebido que os mutantes de alguma maneira tinham derrotado a morte, isso nas palavras dele, e de repente esqueceu tudo isso. Então a gente vai ver aqui nessa edição essas duas explicações. São duas explicações simples. Aqui também tem duas aventuras. Eu gosto mais da primeira, onde os X-Men enfrentam o Dr. Êxtase, que tem a ver ali com a origem do Capitão Krakoa, né, com como o Ciclope se tornou o Capitão Krakoa, e a segunda é contra o MODOK, tá? É uma história um pouco mais fraquinha e tudo mais de importante nela tem só a revelação de como Ben Urich se esqueceu da matéria que ele estava escrevendo, né, que foi o que a gente viu na edição passada. Os dois volumes seguintes encadernados na revista, né, são os dois volumes de Knights of X, vão trazer então como a Capitã Britânia, que ficou para trás no Extramundo quando o resto do Excalibur voltou, isso no último número da revista Excalibur, que também saía nesse mix aqui, né? Então como a Capitã Britânia se virou sem eles, e a formação da nova equipe, ela vai precisar então dos seus Cavaleiros do X, e nessas duas edições a gente vai ver a equipe sendo formada, vai ver como os membros, inclusive do antigo Excalibur, né, do Excalibur que ela estava liderando na fase anterior, em Reinado do X, vão conseguir voltar ao Extramundo e por quê? E qual vai ser a missão deles, né? Também vão ter revelado ali o segredo em torno da origem de Mordred, o filho de Arthur.
ele era realmente mutante, né? Se você estava acompanhando Excalibur, você viu que a equipe Excalibur estava tratando como se ele fosse mesmo. E essa revelação vai acontecer aqui em X-Men 53. Agora vamos lá para o resumo completo para você entender tudo isso se você não liga para spoilers. X-Men 2021, número 7, resumo completo. Então, esse é o exemplar de X-Men lá nos Estados Unidos e que faz parte do número 53 do Mix brasileiro aqui publicado pela Panini, que vai explicar pra gente como o Ciclope realmente se tornou o Capitão Krakoa. A gente vai ver ali que o Dr. Êxtase, aliado a Orcs, né, membro da Orcs, fez um ataque contra os X-Men, na verdade, próximo ali onde está a base dos X-Men em Nova York, um ataque contra a população, com homens animais, né, animais evoluídos para assumir ali forma humanoide, e alguns nem tão humanoide assim, atacou a população ao redor, e os X-Men próximos, né, o grupo de super-heróis mais próximo ali, foi então lidar com o problema. Isso já era parte dos planos do Dr. Êxtase. Então, durante a luta, o Ciclope sofre um ferimento na jugular ali, enquanto ele tenta salvar uma criança. É um ferimento que aparentemente não seria fatal, mas debilita ele por conta da perda de sangue. E a gente vê que um agente próximo, que depois no final da edição a gente vai ver que é o próprio Dr. Êxtase, estava oculto ali com uma ambulância pronto para socorrer o Ciclope. Que na verdade não ia ser um socorro, mas uma espécie de eutanásia. Ele ia terminar de matar o Ciclope com parte dos seus planos para revelar os protocolos de ressurreição. Ele já tinha deixado várias pistas nas mãos de Ben-Urich, né? Eu falei isso no review sem spoilers. Ben-Urich é um repórter do Clarim Diário, que recebeu ali as notas sobre a autópsia do Ciclope quando ele morreu lá em X-Men 3 dessa coleção da Panini, durante os eventos de Dinastia X. Então ele tinha ali provas de que o Ciclope estava morto, mas o Ciclope estava liderando aqueles X-Men. E agora ele ia deixar mais um problema para os X-Men lidar. Por quê? Porque ele matou o Ciclope atualmente. Só que isso vai ser justamente o limão do qual os X-Men vão fazer uma limonada. Isso porque lá em Krakoa, essa morte do Ciclope causada pelo Dr. Êxtase vai ser a desculpa para tirar ele de cena e colocar em cena Scott Summers com uma nova identidade. É assim que a gente vai ver que ele vai ganhar um novo traje que estava sendo desenvolvido por Forge para ser usado por mutantes não combatentes, caso a ilha fosse ali atacada. E isso explica porque ele tem capacidades como voo, outras habilidades florônicas que nada tem a ver com os poderes do Ciclope e que ajudam a disfarçar a sua nova identidade. E a gente vê então tanto essa revelação como que o Dr. Êxtase deu mais alguns passos no sentido do seu plano, claro, lá atrás ao matar o Ciclope, porque isso é um flashback, mas não foi muito bem sucedido, porque como eu disse, na edição passada dessa revista X-Men, da revista X-Men americana, a gente viu que, na verdade, o Ben-Urich esqueceu tudo que ele havia descoberto, tudo que o Dr. Êxtase tinha mostrado para ele. E como a gente vê no número seguinte da revista X-Men, que também está encadernado aqui. X-Men 2021, número 8, resumo completo. Então aqui a gente vai ver os X-Men numa missão contra o MODOK da IMA, da Ideias Mecânicas Avançadas, está fazendo um experimento no cruzeiro. Mais do que isso, o experimento dele ali com uma droga que faz com que as pessoas no cruzeiro se voltem umas contra as outras, fiquem completamente enlouquecidas. Esse experimento acaba sendo transmitido pela internet porque um dos passageiros do cruzeiro estava gravando uma live. Então o MODOK entrou ao vivo na live do cara e ainda falou que era tudo sacrifício em nome da ciência. Rapidamente os X-Men partiram para salvar as pessoas do cruzeiro, chegaram em tempo de salvar muitas dessas pessoas. Os telepatas da equipe seriam o Synchro e a Jean Grey, né? Mas isso só um na presença do outro, porque o Synchro tem a habilidade de duplicar poderes de mutantes próximos. Isso é interessante, porque uma coisa que aconteceu em X-Men 7 foi que a Jean Grey não estava presente, estava inclusive em Araco, né, no sistema solar, mas fora do planeta, e o Synchro sincronizou, duplicou os poderes dela naquela edição. Eu tinha acabado esquecendo de dizer isso. Mas aqui eles estão próximos e é com a telepatia deles que o Ciclope vai entrar na mente do MODOK. Vai ver ali que ele tem filho, que ele tem esposa e é ameaçando a família do MODOK, isso mesmo. Mas que ele vai fazer essa entidade, o MODOK, desfazer o experimento feito com as pessoas e salvar todo mundo do cruzeiro. É uma aventura bem genérica ali dos X-Men, mas nas suas últimas páginas ela tem uma conversa reveladora entre Synchro e Ciclope, porque é nessa conversa que a gente vai saber que o Synchro, duplicando à distância os poderes de Jean Grey, foi quem entrou na mente de Ben-Urich e fez com que ele esquecesse tudo o que ele sabia sobre Ciclope já ter morrido e sido trazido de volta. Pena que quando ele fez isso, o Ciclope já estava ali morto diante de testemunhas e prestes a se tornar o Capitão Krakoa, como a gente viu na edição passada, encadernada ainda nesse volume. Knights of X, número 1, resumo completo. Então aqui a gente vai ver a formação dessa nova equipe que vai suceder o Excalibur.
Nas primeiras páginas a gente vê que a tropa das capitãs britânicas está se ocupando de salvar mutantes dispersos pelo extramundo. A gente vai ver até um mutante que apareceu ali primeiramente nas páginas da revista Novos Mutantes, dessa fase nova, né, durante o reinado do X ainda. E essa equipe vai salvar um ou outro membro, enquanto a gente vê a própria Capitã Britânia, a Betsy Braddock, da Terra 616, brigando com a Pauluna Saturnine, porque a Pauluna só quer reaver o seu trono na Cidadela Estelar. Cidadela essa que agora se tornou a Cidadela Lunática, está sob controle do Merlin, e existe um novo arranjo ali nos controles dos vários reinos do Extramundo, enquanto o Arthur continua caçando mutantes, apoiado pelas novas fúrias, né? As fúrias originais, a fúria original foi uma criação do mutante Dino Jaspers, um mutante que vive no Extramundo, inclusive agora controla um reino, e agora eles são meio que sentinelas a serviço do Merlin caçando mutantes. É essa caçada dos mutantes que as Capitãs Britânia estão tentando ali impedir, né? Estão tentando salvar eles, levando todo mundo para onde? Para o reino de Roma Regina, a filha do Merlin e que é ali sua principal adversária. No começo ela não sabe que é a tropa, que é o Pauluna e que os mutantes estão se escondendo lá, mas depois quando ela descobre, ela até agradece, porque ela quer ali lutar contra o Merlin, mas não podia saber disso ao se encontrar com ele, porque senão ele poderia roubar esse conhecimento da sua mente, né? Então a gente vai ver que está se articulando uma resistência ao governo do Merlin e do Arthur, e o próximo passo disso é a convocação dos Knights of X, dos Cavaleiros do X. Então Roma vai dar um livro mágico para Betsy Braddock, onde tem uma história. Conforme a história é lida, a história de uma cruzada, de um percurso a ser feito por um grupo de heróis, exatamente 10 espadachins, como foi no X de Espadas, né, na saga X de Espadas. Conforme essa história é contada, ela vai acontecendo. Então, a Betsy Braddock começa a ler o livro e assim surge em Krakoa. Ao mesmo tempo, conforme ela fala o nome de cada um dos 10 cavaleiros, né, pelo menos aqueles que estão revelados nesse primeiro capítulo, eles vão despertando no seu lugar. Inclusive, eles vão lá para o portal usado em X de Espadas, que é onde a Betsy Braddock vai aparecer. E aí, parte apenas dos cavaleiros está lá, né? Um deles é o Shogo, filho da Jubileu, então a Jubileu leva o bebê, ela conta um problema, né? Ele está só dormindo, sonhando com o Extramundo, porque ele se viciou na sensação de se tornar um dragão, que é a forma que ele assume ao chegar no Extramundo, e ela tem medo do que vai acontecer com ele, porque ele não quer ficar acordado, e aí eles passam ali para tentar, então, completar suas fileiras de cavaleiros, porque a Jubileu não é um dos cavaleiros e faltam 2, né? E eles conseguiram recentemente Águas do Extramundo com Victor Von Doom, onde eles acreditam que tem boa parte do conhecimento do Extramundo e inclusive parte da personalidade do Mordred, que eles chegaram à conclusão no volume anterior de Excalibur, né, o volume que antecedeu Knights of X, de que é um mutante, é o motivo do Arthur inclusive odiar tanto mutantes, porque o Mordred se voltou contra ele. Então o que eles fazem? Eles tentam fazer o Mordred com essa água obtida ali do Doutor Destino nas aventuras passadas do Excalibur, fazer ele passar pelos protocolos de ressurreição. O quinteto até produz um ovo viável, mas o que acontece no final, na hora que o ovo eclode, é apenas sair um líquido, o Mordred não ressuscita e eles não sabem o que aconteceu. Mesmo assim, eles têm um número razoável de cavaleiros ali, então eles voltam pro portal, né, pro portal usado lá em X de Espadas, portal que levou também 9 espadachins pro Extramundo, né, que deveriam ser 10, mas o Gorgon lutava 2 vezes, então vão 9 pessoas, porque faltam 2, mas a Jubileu tá junto, só que só surge no Extramundo 8 pessoas, porque a Jubileu não pode ir, seu filho vai, mas ela não. Surgidos no Extramundo sem Jubileu, a equipe começa a procurar então seus 2 cavaleiros remanescentes, uma vez que o processo de ressurreição de Mordred não deu certo, eles deduzem que ele não é um deles. Rapidamente, eles encontram o Killum, que já foi membro do Excalibur e que está sendo caçado, ele é um mutante que já vivia no Extramundo há algum tempo, ele está sendo caçado pelas forças ali sob controle do Rei Arthur e de Merlin, e ele vai ser socorrido pelos outros Cavaleiros do X. E é durante a luta ali dos Cavaleiros do X contra os algozes de Killum, né, o Killum também é um dos cavaleiros, é o 9º cara, que vai surgir um outro cavaleiro. Quem é ele? O próprio Mordred. Pois é, parece que os protocolos de ressurreição deram certo, mas de uma maneira mágica, e fazendo com que Mordred surgisse de volta no Extramundo, que é o seu lugar. E aí, juntos os 10 cavaleiros, finalmente é revelado o propósito da história, qual a cruzada que reuniu essas pessoas. Sim, porque a Roma falou, ó, posso reunir vocês, mas há um preço, né, o preço que está na história. E aí se manifesta diante deles o Portal do Destino. O Portal do Destino é um utensílio mágico já dado por Roma, a mesma Roma que deu o livro agora para Elizabeth Braddock, a nova Capitã Britânia.
tá? Esse item mágico permitiu que os X-Men reiniciassem suas vidas quando eles estavam prestes a ser executados pelos carniceiros. Isso lá na época do Chris Claremont, né, quando o Chris Claremont escrevia X-Men, na fase que os X-Men estavam escondidos na Austrália. E esse item mágico tem outras propriedades, já apareceu de novo mais de uma vez, e provavelmente, ao ser encontrado pelos Cavaleiros do X, vai ajudá-los tanto a derrotar Arthur e Merlin, quanto a resolver toda a bagunça que está acontecendo agora no Extramundo. Knights of X número 2, resumo completo. Então aqui, os Cavaleiros do X, já reunidos, começam a se articular, começam a reunir mais mutantes foragidos no Extramundo, né? A gente vê que o Merlin está ficando desesperado desde que os Cavaleiros se reuniram, não fazia parte dos seus planos que a Capitã Britânia recebesse reforços no Extramundo. Ele reúne o conselho dos reinos que compõem ali o próprio Extramundo e dá voz de prisão ao Jim Jaspers, né, que é um mutante que comanda um dos reinos do Extramundo. Ele fala também que vai prender o Sr. M, né, o Absalom Mercator, que é um mutante muito poderoso que também controla outro reino do Extramundo. E ele usa, para anular os poderes do Jim Jaspers, que é um mutante capaz de alterar a realidade, água de ferrugem. Uma água, um líquido já tirado de outro dos vários reinos ali que compõem o Extramundo e usado tanto contra o Wolverine como contra a Tempestade durante os eventos de X de Espadas. Preso o Jim Jaspers, a notícia até chega aos Cavaleiros do X, mas eles estão ali reunindo mais mutantes, né, andando, perambulando entre mais reinos, e eles cumprem sua missão, fazem mais um resgate, e depois no finalzinho da edição a gente vê eles adentrando em outro reino, enquanto são vistos, eles são observados pelos vampiros de Sevali. Isso põe fim a Knights of X número 2 e também a X-Men 53 da Panini. Espero que você tenha gostado do nosso resumo e também do review sem spoilers. Se você gostou, essa é aquela hora. Aproveite e curtir o vídeo se ainda não curtiu, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber nossas notificações e, com as notificações ativas, voltar para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.